foi deserta. Queimou a primeira vela, queimou a segunda, e na terceira começaram a surgir ofertas, acende-se uma quarta vela. Continuaram as ofertas? Uma quinta vela. O importante é que a última vela queime por inteiro com uma única proposta ou sem novos lances, ok? Aí vai prevalecer o último lance. Então, enquanto tiver propostas, vai se acendendo novas velas. Como eu prometi para vocês, nesse tópico aqui o nosso objetivo é tratar de conceito de licitação. E conceito de licitação, ele é algo bem geral, dá uma visão ampla de o que é a licitação. Então, licitação é o procedimento administrativo. Chamei a atenção de vocês no vídeo anterior, que é um procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. Simples, um bom conceito. Olha isso aqui. Primeiro ponto, então, licitação é o procedimento administrativo. O que é um procedimento administrativo? Um conjunto de atos encadeados que caminham dentro de uma sequência lógica para um resultado final. Pessoal, quando nós olhamos para uma corrente, cada elo é um ato que ao final formará aquela corrente. Então nós temos um conjunto de elos encadeados que nessa sequência formam todo aquele processo de formação da corrente. A mesma coisa nós temos aqui. Então, cada ato caminha para a concretização da licitação e posterior celebração do contrato. Olha o que diz o STJ. O procedimento licitatório é um conjunto de atos sucessivos realizados na forma e nos prazos preconizados na lei. Ultimada ou ultrapassada uma fase, preclusa fica anterior, sendo proibido, portanto, a administração exigir, na fase subsequente, documentos ou providências pertinentes àquela já superada. Se assim não fosse, avanços e recuos mediante a exigências de atos impertinentes a serem praticados pelos licitantes em momento inadequado, postergariam indefinidamente o procedimento e acarretariam manifesta insegurança aos que dele participam. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é um procedimento, é um caminho, é uma sequência. Superado um elo, passa-se para o próximo, não se olha para o passado. Então, a administração e as partes têm momentos para agir, momentos para atuar. Superou aquele momento, vida que segue. Licitação é o procedimento administrativo pelo qual um ente público. Pessoal, nós estamos falando da administração pública, nós estamos falando de entidades da administração pública. Voltamos para aquela estrutura de administração direta e indireta que vimos no semestre anterior. Administração direta, composta pelos entes políticos estatais, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e os entes da administração pública indireta, as autarquias, as fundações, as agências executivas, reguladoras, as empresas estatais, sociedades de economia mista e empresas públicas, enfim, aquela estrutura é o que vale aqui. Quando nós falamos de lei de licitações, por exemplo, falando da lei 866, nós entramos num debate. Trata-se ela de uma lei nacional ou de uma lei federal? Não tenham dúvida. A lei de licitações é uma lei nacional. Por quê? Porque ela se aplica a todos os entes no âmbito federal. E uma lei federal, o que é? Uma lei federal é aquela criada pela União para atuação, para alcance no âmbito federal. Por exemplo, a Lei 8.112, que trata
do regime jurídico de servidor público no âmbito federal. O município tem a sua realidade, o Estado tem a sua realidade, e o servidor público federal é regido por aquele estatuto. A Lei 8.666 é uma lei nacional, por quê? Porque ela vincula todos os entes. Ah, mas professor, o município e o Estado não pode ter a sua lei? Pode. Agora vai ter que se adequar à lei geral, à lei nacional. Então, a Lei 866 é uma lei nacional. A próxima lei de licitações que vier também será uma lei nacional. Isso aqui é importante. A administração indireta se compõe por entes públicos e privados. Nós falamos a licitação é um procedimento administrativo pelo qual um ente público. Pessoal, aqui nós vamos ter que ter cuidado, porque nós vamos ter situações distintas para entes sob regime de direito público e aqueles criados pelo Estado, mas sob regime de direito privado, por exemplo, uma Petrobras, um Banco do Brasil. Nós vamos ter situações particulares para eles. Então, esses casos nós vamos avaliar caso a caso. Licitação é o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, nada mais justo, né? O objeto do Estado é os fins desejados, o melhor, concretizar o interesse público, a satisfação do interesse público, enfim. Então, quando a gente fala que o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, basicamente a gente está falando do Estado agindo como tal, no exercício dos seus fins, no exercício da sua atribuição, para concretizar os seus objetivos de satisfação do interesse público. E aqui eu chamo a atenção de vocês para outro detalhe. Um ente público no exercício da função administrativa. Não estamos falando única e exclusivamente do Poder Executivo, pessoal. Chamo a atenção de vocês mais uma vez para lembrarem que nós temos 3 poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. E todos eles devem licitar. E todos eles têm funções típicas e atípicas. Então, é importantíssimo lembrarem-se disso, de que todos os poderes estão vinculados, estão submetidos à lei de licitações. Ainda dentro do conceito, abre a todos os interessados, abre a universalidade, que se sujeitem, que aceitem as condições fixadas no instrumento convocatório. O que é instrumento convocatório? Carta, convite e edital. Então, todos aqueles que queiram participar terão igualdade de condições para apresentarem as suas propostas. Pessoal, e o julgamento? O julgamento deverá ser objetivo e focado no quê? Na proposta mais conveniente e mais vantajosa para a administração pública. Muito obrigado por enquanto e seguimos. Grande abraço.